Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando esse maravilhoso mini curso sobre a LC 04 de 1990, nós vamos trabalhar um assunto aí de interesse para todos os futuros servidores públicos do Estado do Mato Grosso. A gente vai falar de vencimento e de remuneração, ok? Então nós estamos agora em um outro título, tá? Que é o título terceiro, que é dos direitos e das vantagens. Então aqui nós vamos falar dos vencimentos, do capítulo 1º fala do vencimento da remuneração. Aqui esse título também nós vamos falar das licenças, dos afastamentos, né? Até o terceiro título, tá? Somando até o terceiro, então tem o título 1º, o 2º, o 3º, tá? E o 4º título são os 4 títulos que mais são cobrados nas provas de concurso público. Bacana? Então, se você conseguir aí estudar com bastante tranquilidade, fixar o conteúdo até o título 4, cara, papo sério com vocês, vocês aí terão aí a probabilidade do assunto que você estudou estar lá na prova é muito grande. Vamos lá, vencimento e da remuneração. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente. Vencimento e remuneração são coisas diferentes, tá certo? Vencimento tem um conceito e remuneração tem um conceito, outro conceito. Eu já vi diversas questões de concurso, na qual as bancas elaboraram questões trocadas, falando que remuneração era o vencimento e vencimento era a remuneração. E claro, você aluno do lá concurso, você não vai errar. Primeira coisa, o artigo 56, ele traz o conceito de vencimento, que é o mesmo conceito de vencimento lá da Lei 8.112. Vencimento, atenção, é a retribuição. Professor, o que vem a ser a retribuição? É o recebimento, é o pagamento que você recebe. Então, vencimento é retribuição pecuniária. Professor, o que significa esse pecuniária? Esse pecuniária é um termo bastante específico utilizado no mundo do direito, que significa em dinheiro. Então, todas as vezes que na sua prova de concurso público você vê essa expressão, você lê essa expressão chamada de pecuniária, você vai lembrar que é em dinheiro. Ou seja, o servidor público ele vai ter um vencimento que é retribuição em dinheiro. Professor, por que em dinheiro? É muito simples, porque a concepção do servidor público que ele é um profissional e a administração pública compra o seu serviço e vai pagar em dinheiro. Então, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, conforme valor fixado em lei. Outra coisa importante, que o valor desse seu vencimento somente pode ser previsto em lei. Inclusive, nesta aula sobre esse assunto vencimento e remuneração, como é um assunto aí bastante discutido no judiciário, nesta aula nós vamos ter oportunidade de vou ter que apresentar para vocês aí diversas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, uma das súmulas diz o seguinte, olha só, judiciário, você não pode definir o valor da pecúnia, você não pode definir o valor, você não pode decidir o valor do vencimento. Tá? Ah, professor, como é que acontece isso? Né? Acontece o seguinte, que tem lá diversas categorias, o Brasil todo, diversos dos municípios, dos estados, da União, diversos, né? Aí chega lá para o juizão decidir o seguinte, o cara chega lá e entra com uma ação, ó, juizão, é o seguinte, cara, o meu cargo equivale àquele. Olha só, é tudo igual, só que eu recebo 3 mil, outro cara recebe 15 mil. Então eu quero essa isonomia. Não pode, por quê? Porque a fixação do subsídio do vencimento é apenas por lei. Tá? Atenção, cara. Atenção, tá? Muita atenção. E o artigo 57, ele vai trazer o conceito de remuneração. Então, vencimento, comigo, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Então, todos os cargos públicos nós vamos ter o quê? O seu respectivo vencimento. Comigo aqui. Remuneração, atenção, é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias, as vantagens em dinheiro,
permanentes ou temporárias. Só que essas vantagens pecuniárias, elas deverão estar previstas na Constituição Federal, na estadual, em acordos coletivos ou convenções de trabalho que venham a ser celebrados. Vamos lá, muitas coisas para explicar no artigo 57. Então, no artigo 57 é o seguinte, vencimento vai ser esse cara aqui. Desculpa, remuneração vai ser o vencimento, que é o vencimento básico, que a gente fala assim, mais vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. Professor, eu quero um exemplo de uma vantagem temporária. Tudo bem. Uma vantagem temporária é o 13º salário. A gratificação natalina. Então, é uma gratificação que você recebe lá. Ela é o quê? Então, o seu vencimento vai ser, a sua remuneração vai ser o vencimento mais essa gratificação que está prevista em todos os dispositivos, na Constituição Federal e Constituição Estadual. O que acontece? Só que o legislador, ele pegou e colocou em acordos coletivos, em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. O que é um acordo coletivo? O que é uma convenção? É o acordo entre o empregado e o patrão, entre o servidor e a administração pública. O que acontece? Chegou o Supremo Tribunal Federal e declarou que não cabe os acordos coletivos, tá certo? Não tem força os acordos coletivos na administração pública. Por quê? É simplesmente porque tem que ser tudo fixado em lei. Não pode ter um acordo entre o servidor público e o secretário de Estado, entre o governador, por exemplo. Não pode, tem que ser tudo passar pela lei, porque é coisa pública. Dispositivo esse que é já diferente na iniciativa privada, que tem, inclusive, esse dispositivo. E na reforma trabalhista, esse dispositivo ganhou muita força, ganhou força de lei, isso lá na iniciativa privada. Bacana? Entenderam? Então, aqui, vamos lá, recordando aqui, vencimento é aquilo que você vai receber de base. Remuneração é o vencimento mais a vantagem pecuniária. Já vou falar para vocês já sobre o subsídio. Então é o seguinte, inclusive esta decisão aqui, que vetou as convenções e os acordos coletivos, acordo coletivo, já está devidamente sumulado através da súmula 679 do Supremo Tribunal Federal, que tem força aí para todo o judiciário no Brasil. A fixação de vencimento dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Pronto, aí já estou passando para vocês lá, né? Professor, mas eu estou fazendo concurso para o Estado de Mato Grosso já há algum tempo. Bacana, capaz. Pode continuar estudando e estuda conosco aqui, que eu tenho certeza que você vai conseguir atingir aí o seu glorioso resultado, né? Então, é o seguinte, professor, todos os editais, professor, lá está escrito subsídio. Sim, está escrito subsídio. A política de subsídio foi trazida pela Constituição Federal de 1988, pela emenda 18, pela emenda 18 ou emenda 19 de 1998. Essa emenda trouxe a possibilidade do subsídio. Lá diz o seguinte, o subsídio foi criado no 39, parágrafo 4. Só que o 39, parágrafo 8º, diz o seguinte, as carreiras organizadas em lei, em planos e cargos e salários, podem ser aplicados à política do subsídio, que é apenas um pagamento. O que acontece? Aqui no estado de Mato Grosso, a partir do ano 2000, logo depois da promulgação da emenda número 19, né, após essa promulgação da emenda, o que aconteceu após essa promulgação da emenda? O então governador Dante de Oliveira começou a implementar a política dos subsídios e hoje eu digo para você que mais de 90% dos servidores públicos estaduais, né, recebem através da política de subsídios, tá? Ou seja, não se aplica o dispositivo do 57, não se aplica o dispositivo do 56, não se aplica o do 57 e nem do 58, porque ele recebe apenas uma verba única. Bacana? Então, no estado de Mato Grosso, nosso estatuto aqui está um pouco ultrapassado, porque hoje a política de remuneração dos servidores públicos servidor público estadual do estado de Mato Grosso é através da política de subsídios. 58. A remuneração total do servidor será composta exclusivamente do vencimento base,
que é o 56, de uma única verba de representação e do adicional do tempo de serviço. Olha só, o subsídio veio justamente para combater o 58. Porque antes da implementação da política do subsídio no estado de Mato Grosso, o cara tinha lá vencimento básico, um salário mínimo, por exemplo, R$1.000, por exemplo, R$1.000, né? Só que o cara tinha tanto trocinho lá, né? Mesmo colocando aqui, ó, que só deve receber uma, mas tinha várias exceções na legislação, o cara era desse tamanho. Ou seja, a administração pública alegou que ele perdeu o controle da folha, a gestão da folha de pagamento, falava que a folha era vegetativa. E aí por isso que implementou a política do subsídio, porque não tem gratificação e não tem nenhum adicional de serviço. Tá? A remuneração total do servidor será composta exclusivamente do vencimento, vírgula, e de uma única verba de representação. Nós tínhamos diversas verbas de representação e do adicional do tempo de serviço. Parágrafo único, uma exceção. O adicional do tempo de serviço, esse tem que estar em negrito aqui, concedido aos ocupantes dos cargos de carreira de provimento efetivo e aos empregados públicos como única vantagem pessoal, não será considerado para o efeito deste artigo, né? Inclusive, o adicional por tempo de serviço praticamente não existe mais no estado de Mato Grosso. Tá? Artiguinho 59. Aqui fala assim do critério de opção. Vamos comigo aqui. O servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar, aqui você tem que anotar, critério de opção, entre o vencimento do seu cargo efetivo e do cargo em comissão, acrescido da única verba de representação. O servidor investido no cargo em comissão do órgão ou entidade, diversa da sua lotação, perceberá a remuneração de acordo com o estabelecido no artigo 111, parágrafo 1º. E aí, professor? Vem comigo. Exemplo para vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o cargo que eu era ocupante desse cargo aqui, cargo de gestor. Estou colocando valores aqui, tá certo? Aleatórios, para ficar fácil o entendimento. Eu quero explicar aqui o critério de opção. Opção, você sabe, é um ou outro, você tem que optar, por isso que tem o nome de opção. Vamos supor, eu vou colocar dois cenários aqui, né? Que a remuneração do gestor aqui, vou colocar no primeiro cenário, tá certo? É 10 mil. O segundo cenário, que o cara ganha 20 por mês, né? Oh, que salário, que saudade desse salário, né? Antigamente era todo dia, último dia do mês, né? Agora é dia 10, né? Caía, né? O gestor, vamos supor que o cara está o cargo aqui, ó, secretário de Estado, que ocupa uma comissão prevista lá pela Lei Complementar 266 de DGA-1. DGA-1. Está aqui o sujeito, né? E esse cargo aqui, tá? Tem o subsídio, R$25 mil por mês, tá? Só que lá na Lei 266, estou colocando um exemplo para vocês, diz o seguinte, tá? Que a comissão será 50%, tá? Do DGA-1. 50% do DGA-1 equivale a uma verbinha, uma comissão de R$12.500. Bacana? Então está aqui para você, R$12.500. Ok. Ok, vamos lá. Primeira opção. O cara ganha 10 mil, o cargo de efetivo dele. Ele foi nomeado para ser o DGA-1. Gente, qual que é maior? Esse, ó, ou 25 é maior que 10? É. Só que não é assim que faz. Tem que fazer o seguinte, ó. 10 mais 12.500. Dá o quê? Dá 22.500. Não é isso? 22.500. Então, qual que ele ganha? Ele vai ganhar esse cara aqui. Bacana? Vou colocar o terceiro caso. Vou colocar o terceiro caso aqui, tá? O cara ganha 5 mil. Então, no primeiro caso, o critério de opção sempre tem que ser o maior. Então, no primeiro caso, né,
O primeiro caso ficou o quê? 25 mil. Ou seja, qual que foi a opção vencedora? Somente o cargo comissionado. Segundo caso, 20 mil. Então, cara, 25 é maior. Só que é o seguinte, 20 mais 12.500 é 32.500. Então, ele optou, o critério opção ficou por esse aqui. Terceiro caso, cara, 5 mais 12.500 é 17. Então, ficou o quê? Os 25 mil, tá? Aí, ó. Tá, 25 mil, que equivale aí esse caso aqui. Vamos supor outro caso aqui, ó. O cara já ganha... Opa, outro caso aqui. Eu fiz errado aqui. O cara já ganha 35 mil reais. Tá certo? 35 mil reais. Então é o seguinte. No caso que o cara ganha 35 mil reais, ó. 35 mil reais, só que tem a questão do teto. Daí não dá esse caso aqui, porque tem questão do teto. Vamos deixar só esses dois casos aqui. Então, isso que é o critério de opção. Ele tem que ter remuneração. Professor, eu tenho que ir lá no RH, professor, para ter o benefício do critério de opção? Não precisa ter, não precisa ir no RH, porque é o seguinte, o sistema já calcula isso automaticamente, tanto no município, tanto no Estado, quanto na União. Então, isso que vem a ser o critério da opção. O critério da opção vai ser aquela remuneração maior que o cara ganha. Bacana? Entenderam? Cargo efetivo e o cargo comissionado. Sempre aquilo que for maior, né? Ou seja, o cara, no mínimo, vai ganhar o valor aqui, ó, do cargo, né? Então, um exemplo para vocês aí, para exemplificar o nosso critério de opção. Tá? Nessa aula, tudo que for de remuneração, a gente vai estar falando aí vencimentos, né? Então, o artigo 59 traz o critério de opção. Então, esse critério de opção acontece de forma automática no sistema. Exercício para a galera, TRE, CESP, TRE São Paulo, FCC 2017. Em uma situação hipotética, Magda é servidora pública do TRE de São Paulo e ocupa o cargo em comissão no âmbito do citado tribunal. Ocorre que Magda foi nomeada para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do cargo que atualmente ocupa, hipótese em que, durante o período de interinidade, nos termos do artigo da Lei 8.112. Então, vamos lá. Vamos entender o comando da questão. Então, Magda, ela é servidora do TRE São Paulo. Parabéns, Magda. Ocupa um cargo em comissão do tribunal. Ocorre que ela foi nomeada para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Tá? Então, outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições. Ok, vamos lá. O que acontece aqui, cara? Aqui nós estamos falando de remuneração. Aqui está colocando uma situação de quê? De opção, de optar. Vamos lá. Receberá obrigatoriamente a remuneração do primeiro cargo? Não é assim, não. O que acontece? É o critério de opção. Tá? Se você está num cargo, depois você vai para outro, cara, uma nomeação legal, o que acontece? Você vai pegar sempre a maior remuneração. Então, não obrigatoriamente. O erro está na palavra obrigatoriamente. Poderá ser no primeiro? Sim, pode ser, desde que o primeiro, a remuneração seja maior do que o segundo. Então, está errado. B, acumulará a remuneração de ambos os cargos. Está errado. Não existe a previsão aí da remuneração. O que pode acontecer? Ela ganhar um percentual de comissão do segundo cargo, ok? Letra C, deverá optar pela remuneração de um dos cargos, e aí, galera, exatamente isso, ela deverá optar para a remuneração de um dos cargos. Esse critério de opção ocorre de forma automática no sistema, e qual o critério? Aquele que tem a maior remuneração, maior salário. Letra D, nós já encontramos a alternativa correta, que é a letra C. Letra D, receberá a remuneração do primeiro cargo, acrescida da metade do valor da remuneração do segundo cargo? Não, é o critério de opção. C, receberá obrigatoriamente a remuneração do segundo cargo? Não, não quer dizer isso. Então, nós temos aí a letra C, uma questão aí de um concurso muito concorrido, que com certeza você, do aluno do LAC, sabe, conseguiria fazer essa questão facinho. Bacana? Continuando. Artigo 60. O vencimento do cargo efetivo, acrescido pelas vantagens
de caráter permanente é irredutível. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Inclusive, tá, esse conceito aqui é um conceito constitucional que a remuneração, ela é o vencimento, o salário, ele é irredutível. Só que olha só, o que é irredutível, gente? O vencimento, que é aquele básico, tá certo? E as vantagens de caráter permanente. Vantagem de caráter permanente. As vantagens de caráter temporária não são aí consideradas irredutíveis. Somente a força constitucional somente para vencimento e para aqui o caráter permanente. Aqui no estado do Mato Grosso, com mais de 90% da nossa força de trabalho, ela recebe aí por subsídio, então não tem aí essas vantagens de caráter permanente. Remuneração. Então vamos lá. A remuneração é de caráter permanente? A remuneração é de caráter permanente? É irredutível? Sim. Né? Eu já acabei de falar para vocês. Né? Ela, sim, a soma de 2 vencimentos mais vantagem pecuniária de caráter permanente resulta na remuneração. Logo, pode-se concluir que a remuneração ela é irredutível. Tá? Irredutível. Isso é por força de quem? Da Constituição Federal, artigo 37, que regula aí traz os preceitos da administração pública, do direito administrativo, da Constituição 88. O subsídio é o vencimento dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvados o disposto no inciso 11. O que diz o artigo 11? O artigo 11 ele trata do teto. Inciso 14 deste artigo, os artigos 39, parágrafo 4. O que o 39, parágrafo 4, onde criou-se o subsídio? O 52, lá da tributação, 53, e o 50, parágrafo 2, inciso 1º. O artigo 37.1 trata do teto remuneratório, tá certo? O 37, inciso 14, diz o seguinte: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados e nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores. Ou seja, olha só, se você já recebeu uma vantagem, uma pecúnia você já recebeu, essa pecúnia não poderá ser computado para eventos futuros. Professor, eu não entendi isso. Tudo bem. Vamos colocar aí critérios de promoção. Você está na classe B. Você fez um título de mestrado. Esse título de mestrado ou qualificou para ir você para a classe C. Pum, você vai lá e vai para a classe C. E aí o seguinte, na classe D, você precisa também de outro título de mestrado. Você está na C. Opa, eu vou aproveitar o título, já sou mestre, está aqui. Não pode, por quê? Porque a Constituição Federal, no seu artiguinho 37, inciso 14, veta. Não só isso, mas na nossa lei de carreira também veta os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público. Já recebeu o acréscimo para o seu título de mestre. Tá? Não serão computados nem acumulados para fins de concessões de acréscimo ulteriores, ou seja, depois, futuros. Né? Então, não pode, isso que está escrito aqui, não pode aproveitar. Tá? O parágrafo, a terceira seção da Constituição, ó, artigo 39, parágrafo 4. O que traz esse cara aqui? É a implementação, tá? A criação, tá? É a criação do subsídio. Vamos ler esse cara aqui. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, tá? Por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória obedecida a qualquer caso disposto no artigo 37.10. O que diz o artigo 37.10? Revisão geral anual. E o 11, teto remuneratório, tá certo? Professor, subsídio, tudo bem, mas eu não sou professor. Eu não tenho mandato eletivo, meu cargo é efetivo. Professor, eu não sou ministro, eu não sou secretário. Por que eu recebo esse bendito subsídio? Por força, tá, do artigo 39, ó,
parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Então, por esse dispositivo que eu digo para vocês que em torno de 26, 27 leis de carreira do Estado do Mato Grosso, a galera recebe por subsídio. A galera recebe por subsídio. Bacana? Então, tá aí para vocês, a galera recebe por subsídio. Artigo 61. Artigo 61 trata da isonomia. Isonomia. Professor, o que é isonomia? Igualdade. Né? Antes da Constituição de 1988, nós tínhamos diferença salarial gigantesca entre órgãos. Entre órgãos do próprio Poder Executivo, entre os próprios poderes. Por exemplo, o mesmo técnico administrativo do Poder Judiciário, percebia lá, por exemplo, R$10.000. E o técnico administrativo do IBAMA recebia R$1.500. E o técnico administrativo do IBGE receberia R$3.000. Aí a Constituinte de 1988 falou assim, opa, parou. Gente, técnico administrativo é técnico administrativo, então todo mundo tem que receber uma coisa só. Então criou-se o dispositivo da isonomia. Só que, vou adiantar, depois eu volto, na nossa emenda número 19, que foi a emenda constitucional da administração pública, antes era assim, ó, antes da emenda, artigo 39, parágrafo 1º, a lei assegurará aos servidores da administração direta, somente isonomia de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou assemelhados que o mesmo poder ou em outros servidores de poderes executivo, legislativo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas de natureza local de trabalho. Então, a Constituição de 88 falou, cara, não pode. O cara do IBAMA, do IBGE, ganha 1.500, o cara do IBGE ganha 3.000, o cara do Judiciário ganha 10.000. Todo mundo é técnico, então tem que ter a isonomia. Né? Aí virou aquela confusão danada, pressão da administração pública que o governão fez, a emenda constitucional 19 substituiu. A fixação dos padrões de vencimento dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Pronto, está aí. Tirou a isonomia. Ou seja, esse artiguinho 61 da LC 04 tem pouca eficácia na prática. Por quê? Porque a Constituição que regulava, que trazia esse benefício, não traz mais esse texto. Mas vamos ler aqui a isonomia. É assegurada a isonomia de vencimento para cargos e atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e do local de trabalho. Né? Aí eu dou uma dica para vocês, né? Por exemplo, técnico administrativo. O técnico administrativo dos 3 poderes que tem maior remuneração é lá do poder legislativo. Então, esse artigo 61, embora temos aí esse dispositivo da isonomia, digo para vocês que ele tem pouca prática, pouca efetividade na prática. Né? Artigo 62. Ele vai tratar do teto remuneratório. Tá? Teto. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes pelos secretários de Estado, por membros de Assembleia Legislativa e membros do Tribunal de Justiça. Excluem-se do teto de remuneração o adicional por tempo de serviço e as vantagens previstas no artigo 82, 1A, 8º, né?